Bom, pessoal, então para a gente dar sequência, agora eu vou explicar para vocês o que é uma herança recessiva e o que é uma herança dominante. Então, na herança recessiva, vamos ver aqui, ó, a gente tem o homozigoto dominante, o heterozigoto e o homozigoto recessivo. Então, na herança recessiva, ela é um padrão de herança genética em que uma característica ou doença só se manifesta quando uma pessoa herda duas cópias alteradas de um gene, né? Ou seja, aqueles dois alelos alterados, que nesse caso aqui vão ser os dois recessivos, né? Então, os pais teriam que cada um deles ter um alelo recessivo. Então, se os pais são normais e o filho nasce, a gente usa a expressão normal, né? Mas a gente está tentando parar de usar ela na genética porque parece estranho, né? Então vou optar aqui por usar não afetado, né? Porque às vezes é um distúrbio que a pessoa que tem o distúrbio não chega, não é anormal, né? Então, desculpa, eu vou usar o termo mais atual, mas vocês também podem encontrar essa ideia do que é normal, né? E o que não é normal na genética. Mas é melhor a gente usar o afetado e não afetado. Então, voltando ao que eu estava dizendo, se os pais não são afetados, mas eles têm um filho afetado, então eles só podem ser heterozigotos. Ou seja, eles carregam, né, eles são portadores de um alelo que tem um alelo alterado, né, que tem uma receita não funcional daquele gene, e passaram esse alelo, tanto o pai quanto a mãe, para o filho. E o filho, portanto, vai nascer com esses dois alelos alterados. Nesse caso, então, essa doença ou esse distúrbio é de herança recessiva, ou seja, só é afetado aquele que tem duas cópias do alelo recessivo. Ou também a gente pode falar, né? O alelo recessivo precisa estar em dose dupla. No caso da herança dominante, de alguma característica, apenas uma cópia alterada é suficiente para causar uma determinada característica ou doença. Então, no caso da herança dominante, significa que se eu tenho uma cópia do azão, eu já sou afetado pelo distúrbio ou característica. Então, quem vão ser os afetados aqui, dentre esses? Todos aqueles que tiverem um azão. Então, o homozigoto dominante é afetado e o heterozigoto também é afetado. Mas o homozigoto recessivo não é afetado. Ou seja, o homozigoto recessivo não tem nenhuma cópia, que nesse caso aqui é o azão que está alterado, né? Ele não tem nenhuma cópia do azão alterado, então ele é não afetado. Então, aí, né, o conceito de uma herança recessiva e uma herança dominante é a necessidade de quantas cópias você precisa ter daquele alelo alterado. Se ele é recessivo, você precisa ter duas cópias. Só assim ele vai aparecer, não é mesmo? Lembra lá da ervilha verde, né? Ser verde é uma herança recessiva, né? Agora, para nascer amarelo, basta ter só um, um azão, ok? Vamos ver aqui agora algumas doenças que vocês vão entender melhor. Porque a herança dominante, ela parece... a gente pensa, uai, é possível ter uma doença que seja de herança dominante? É possível, né? Distúrbios, ok? Então, vamos seguir. Então, vamos ver aqui o exemplo da fenilcetonúria, que é um distúrbio herdado de forma recessiva. Então, a fenilcetonúria é uma doença relacionada a uma alteração genética rara que afeta aproximadamente 1 a cada 10 mil pessoas e envolve o metabolismo de proteínas. Para nascer com fenilcetonúria, um bebê tem que ter herdado o gene da fenilcetonúria de ambos os pais. Então, ele tem que ter duas cópias alteradas. Por isso que é uma herança recessiva. Frequentemente, os pais não sabem que carregam o gene, né, o alelo, para esse distúrbio, porque eles são heterozigotos, né? Então, eles não são afetados, mas eles só vão descobrir que carregam aquele alelo quando o filho nascer afetado.
Então, o que será essa fenilcetonúria? Vou ler aqui para vocês. Quando comemos alimentos que contêm proteínas, as enzimas digestivas quebram essas substâncias em aminoácidos, que são necessários para formarmos novas proteínas para o nosso corpo através de outras enzimas. Uma pessoa com fenilcetonúria tem alteração na função de uma enzima específica para processar o aminoácido fenilalanina. Assim, qualquer alimento que contenha fenilalanina não pode ser metabolizado corretamente e ela se acumula no organismo, causando problemas no cérebro e em outros órgãos. Ou seja, pessoal, a pessoa não pode comer nada que tenha fenilalanina porque ela não consegue quebrar, né? Ela não consegue utilizar essa fenilalanina. Então, essa fenilalanina ela vai se acumular no corpo dessa pessoa e causando aí vários problemas na formação do sistema nervoso, principalmente. Então, é um distúrbio que tem que ser descoberto muito cedo. A fenilcetonúria não tem cura, mas é possível tratá-la desde que o diagnóstico seja feito antes da criança completar 3 semanas de vida, evitando-se graves consequências do desenvolvimento cerebral. A triagem dessa doença no Brasil é realizada através do teste do pezinho. Vocês já devem ter ouvido falar, certo? Ele deve ser coletado após o 3º dia, para que o recém-nascido já tenha se exposto à fenilalanina do leite materno, até o 7º dia para que se descubra a doença a tempo de tratá-la. Então, tem que ser feito aí entre o 3º e o 7º dia. Então, veja aqui abaixo da imagem, né, o homozigoto dominante não é afetado, o heterozigoto não é afetado, mas o homozigoto recessivo, este sim, é afetado. Vamos agora para um distúrbio herdado de forma dominante. Um exemplo é a acondroplasia, que é um tipo de nanismo, né? Uma das formas aí de se tornar, né, de nascer anão. Então, embora vários alelos danosos sejam recessivos, alguns distúrbios humanos decorrem de alelos dominantes. Então, olha que interessante, pessoal, esse tipo de nanismo, né? Tem vários tipos de nanismo, mas esse aqui da foto o homozigoto dominante, que é o desão, ele não consegue nascer, né? É letal, o embrião morre antes mesmo do nascimento. Então, se tiver essa combinação de alelos, a gravidez não vai seguir, tá? O heterozigoto, ou seja, tem uma cópia alterada, é o fenótipo anão. Então, todos os anões que têm a acondroplasia são desinho. E o homozigoto recessivo, que é o desinho, são as pessoas não anãs, acondroplásicas, né? Que não tem esse tipo de nanismo, que é quase toda a população, né? Então, vamos ver aqui esse cruzamento. Nós temos aqui os pais. A gente tá vendo, né? Um pai anão e vamos supor, né? Pai anão e mãe normal, significa o quê? Não afetada pela acondroplasia. Então, a gente faz aqui o quadro de Punnett e separa os alelos. Então, os alelos do anão são desão, desinho, e os alelos, estou colocando aqui, né, supondo que seja a mãe, é desinho. Ah, não, tá escrito aqui, né, gente, espermatozoide e óvulo, isso. Então, supondo aí que a mãe seja normal, né, não afetada, e se casou com um pai anão, a chance de nascer um filho anão é de 50%, né? Quando a gente faz o cruzamento, a gente detecta aí desinho, metade dos casos. Entenderam, pessoal? Então, tem distúrbios que eles podem ser causados por um alelo dominante. Bastando ter uma cópia, o distúrbio aparece. Ok?